Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, mamães, papais, vovós, titias, todos os ouvintes do podcast Mãe Fases. Hoje a gente vai abordar um tema sensível, porém muito importante, que é a prevenção, diagnóstico e cura do câncer infantil. E para abordar esse tema tão importante, delicado, eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Renata Trinca, oncopediatra, né? Que eu conheci ela lá pela Santa Casa de Marília também, né? E é um prazer ter você aqui, doutora. Muito obrigada por vir tirar todas as nossas dúvidas, trazer todas as informações, seu conhecimento, né? E trazer isso para as mamães, até como um alerta e acalento para as mamães que estão passando por essa fase, que não é fácil, né? Como eu comentei com você antes do podcast, é um tema que a gente nem gostaria muito que existisse, mas existe. Então a gente tem que falar, tem que abordar, né, e tem que explicar para que seja passado de uma forma mais leve. Então, é um prazer te ter aqui. E eu queria muito que você se apresentasse, falasse quem é a doutora Renata. Tá joia. Eu que agradeço, Mari, agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho sobre a oncologia pediátrica. É um tema, assim, difícil e complicado, muito sensível, como você disse. Mas é um tema que a gente precisa falar. É uma doença que existe, a gente precisa falar. E é uma doença que a gente precisa realmente tentar atuar no diagnóstico precoce, que só vai acontecer quando a gente tem conhecimento sobre o assunto. Então, eu sou Renata, eu sou natural daqui de Marília, minha família é daqui, nascida e crescida em Marília. Eu fiz faculdade de medicina aqui na FAMEMA, que é a estadual aqui de Marília. E já durante a faculdade, eu já sabia que eu queria oncologia, já entrei pensando na oncologia, e ao longo da faculdade eu realmente vi que era a oncologia pediátrica que seria o meu sonho. Então, ao longo da faculdade já fiz bastante estágio, acabei passando por bastante partes aí durante a minha formação. Depois eu fui para São José do Rio Preto, na FAMERP, que é estadual também. Fiz a pediatria lá e terminei minha formação os 3 últimos anos em São Paulo, na Unifesp, no GRAAC, que é um hospital específico de oncologia pediátrica, um dos maiores que tem aqui no Brasil. Então, fiquei 3 anos lá, adquirindo conhecimento na oncologia pediátrica e retornei para Marília em 2020. Acho que dentro da minha formação eu também tenho um curso de uma pós-graduação em cuidado paliativo pediátrico, que também é uma área difícil e sensível, mas que também a gente precisa cuidar desses pacientes. Cuidado paliativo não é só oncologia, existem outras doenças que são indicativas de cuidado paliativo, então, mas acho que com certeza soma muito na minha formação de oncologia pediátrica. E a doutora Renata também está à frente, né? É importante falar de um projeto que eu considero assim, maravilhoso, lindo. Eu fico assim, na verdade, a gente fica o ano inteiro esperando chegar esse dia, né? Que é o dia do Mac Dia Feliz, né? Que a gente fala, né? Exato. Que é todo o dinheiro do Big Mac que é revertido para a parte de oncologia pediátrica do hospital da cidade, né? De forma nacional esse projeto. Então, cada cidade, eu imagino que deve escolher um hospital. Você pode explicar um pouquinho melhor. Mas é um projeto que eu considero muito bonito. E eu sei que você está aí à frente, principalmente esse ano. Estava super engajada aí, né? Isso, exato. Campanha do Mac Dia Feliz, como você falou, é uma campanha nacional, realmente. O Instituto Ronald McDonald é quem organiza. Então, o Instituto foi fundado aqui no Brasil pelo Chico. O Chico, inclusive, na semana passada esteve aqui em Marília, revendo. Ele já conhecia a Santa Casa, mas ele veio. Há 25 anos, a Santa Casa de Marília participa. Então, é um projeto de nível nacional. Os hospitais que atendem oncologia pediátrica, eles podem se inscrever, fazer essa parceria com o Instituto Ronald McDonald. Então, aqui em Marília é a Santa Casa que tem essa parceria já há 25 anos. Em agosto, então esse ano foi no dia 24 de agosto. Em geral, é no último sábado de agosto, que é feito o Mac Dia Feliz. E aí, é isso que você bem falou. É um dia que todo Big Mac produzido naquele dia, porque a gente começa as vendas desse Big Mac com os tickets antecipados antes. Na verdade, a gente faz 3 meses de campanha, desde junho. A gente faz camiseta também, eu até tô com a camiseta da campanha desse ano. E esse ano ficou
linda. Ficou, né, Mari? Todo ano é lindo, né? Com os desenhos. Mas é que essa ficou assim, você pode pôr com jeans, que ela tá chique, né? Ela ficou mais clean, né? E o nosso tema foi em busca da cura, que é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre isso, em busca da cura do câncer infanto-juvenil. Então, é um dia que todo o Big Mac produzido e tudo que a gente produziu, então, por exemplo, a venda das camisetas, tudo reverte para o hospital, para a oncologia pediátrica. Nesses 25 anos que a Santa Casa de Marília participa do projeto, a gente já tem inúmeras benfeitorias que foram feitas, não só para os pacientes da Santa Casa, mas também do Hemocentro, porque, por exemplo, a gente tem a Casa do GASH, que é um grupo de apoio à criança e adolescente com câncer. E aí a gente tem a Casa de Apoio que foi construída em parceria com essa campanha do Mac Dia Feliz. Então, todos os anos a gente inscreve projetos, o Instituto avalia, tem uma comissão científica do Instituto Ronald a nível de Brasil, que avalia todos os projetos de todos os hospitais. Então, não pode ser alguma coisa só da nossa cabeça, tem que ser avaliado, tem que ter um cronograma, tem que ter uma avaliação financeira em relação a isso, para que o projeto seja aprovado e a gente possa realizar a campanha. Agora, realizamos a campanha, por exemplo, agora em agosto, para o próximo ano, para 2025. E ao longo de 2025, conforme a gente for utilizando esse valor que foi arrecadado, a gente faz prestações de contas ao Instituto Ronald, eles fazem toda essa parte burocrática que precisa acontecer, porque é o que dá seriedade à campanha. Então, a nível nacional, isso realmente acontece em cada hospital que participa da campanha, e isso ajuda muito a gente, né? Um dos projetos, inclusive, que a gente tem já desde 2020 e que esse ano foi mantido, é o projeto que chama Diagnóstico Precoce, que é o que a gente veio fazer aqui hoje, que é levar conhecimento para profissionais de saúde e agora profissionais de educação sobre o câncer infanto-juvenil. Eu sempre falo que a gente só vai fazer um diagnóstico se alguém pensar que aquilo pode ser câncer. Porque eu, como oncologista pediátrica, é fácil para eu fazer um diagnóstico. É isso que eu estudei, é isso que eu trabalho todos os dias. Mas a criança ou o adolescente tem que chegar até mim. Então, alguém tem que ter pensado que aquilo pode ser um câncer e tem que ter encaminhado. Então, a gente precisa levar o conhecimento, com certeza. Exatamente. É um projeto maravilhoso, seríssimo, né? E eu falo que é só uma desculpa pra gente comer uns 10, 12 Big Macs no dia, né? Com certeza. Nesse dia pode, nesse dia não engorda. Não, a gente tá liberado, né? Exato. E eu até, né, como você disse, né, como oncologista, você já sabe todos os riscos para saber se aquela criança tem ou não câncer, né? E eu lembro que eu como mãe, eu sempre fui muito preocupada, né? Para mim, tudo era câncer, tudo era câncer. E até o dia assim, mas porém, a ignorância também é um bem, né? Com certeza. Porque senão a gente, como mãe, enlouquece, né? E eu tenho uma irmã que é oncopediatra, como eu comentei com você. E aí, um dia eu até brinquei com ela, assim, né? Eu falei, nossa, deve ser muito bom ser mãe e oncopediatra. Ela falou, é péssimo. Eu ainda não sou mãe, Mari. Eu tô noiva, vou casar no ano que vem. Tenho planos, quero muito ser mãe. A maternidade, acho que é uma fase da minha vida que eu quero muito passar. Mas eu imagino que vai ser um caos. Ela falou assim, Mari, uma febre pode ser tanta coisa. Em geral, uma febre é nada, é a virose, típica virose. Mas na cabeça da mãe oncologista pediátrica, com certeza já vai pra… Então ela falou, não é legal, é melhor você não ser oncopediatra. Então é uma profissão linda. Eu falo pra ela assim, e eu acho que as médicas oncopediatras, eu acredito que são escolhidas por Deus pra ser. Porque… no meu ver, não é uma profissão. Assim como nenhuma profissão é fácil. Mas a de vocês, a gente pensa assim, né? Nossa, é uma profissão muito triste, né? Mas eu só vejo o oncopediatra que eu conheço feliz. Né? Você sempre com um sorriso no rosto, muito animada. Minha irmã muito feliz. Minha irmã é super bem-humorada. Ela sempre tá com uma piada na ponta da língua para falar. Então eu falo assim, gente, são pessoas iluminadas, são pessoas que realmente estão no lugar certo, né? Porque eu, assim, meio desesperada, se eu fosse um pediatra, eu acho que eu desespero a mãe antes da hora. Então não dá certo. Eu acho que acho que Deus prepara a gente, com certeza. Acho que todas as profissões a gente tem que estar onde a gente pode estar, com certeza. Assim, eu não poderia trabalhar como comunicadora, eu não poderia trabalhar em outras áreas, não é pra mim. Então, acho que a gente precisa realmente encontrar onde é o nosso caminho. Mas eu concordo com você que eu acho que, em geral, o profissional que trabalha na oncologia pediátrica, a gente é realmente feliz, eu acho que a gente pega essa energia da criança. O que eu mais escuto é assim, nossa, sua profissão é muito triste. Daí eu falo, vamos viver o meu dia a dia que você vai ver que não é.
O diagnóstico, claro que é triste. Não é um momento feliz, não é um momento em que a gente se sente bem de dar um diagnóstico para uma família. Mas a evolução, a chance de cura é muito alta. A maior parte dos pacientes a gente cura. E eu sempre falo que eu acho que a gente tem que aprender muito com a criança. Eles tornam tudo muito mais leve, eles continuam sendo criança, eles continuam brincando. Eu adoro quando o ambulatório tá uma festa, tá uma gritaria, tá um correndo atrás do outro, porque é sinal de que eles estão sendo crianças. Exatamente. Então, Então, bem, né? Exato. Ao longo do tratamento, eles ficam bem, é isso que a gente quer, que eles tenham qualidade de vida, que eles mantenham a infância durante o tratamento. Então, acho que é isso. E aí é mais fácil, eu acho que quando você vê os seus problemas diante dos problemas que aquela criança está enfrentando e tá ali firme, é mais fácil de você se manter firme também, com Tudo certeza. fica pequenininho, né? É, com certeza. Então a gente poderia começar até essa entrevista para as mamães, papais, vovós que estão nos escutando, explicando um pouquinho o que é o câncer infantil e como que ele se diferencia de um câncer adulto, né? Quais seriam as diferenças? Por que as taxas, talvez, de cura são muito maiores? Por que a gente pensa em câncer infantil parece ser uma coisa um pouco mais leve, né? Exato. O câncer infanto-juvenil, ele é diferente do câncer do adulto. Ele é uma doença rara, eu acho que é importante a gente começar dizendo isso. Em média, a gente tem no Brasil todo, por ano, por volta de 8 mil casos novos. Se a gente pensar no tamanho do Brasil, 8 mil casos novos de 0 a 18 anos de idade, mostra que realmente é uma doença rara, graças a Deus. Mas apesar de ser uma doença rara, é hoje a principal causa de morte por doença no Brasil. Então, é por isso que a gente precisa atuar, com certeza. O câncer em si, qualquer tipo de câncer, o que caracteriza o câncer? Quando as células elas estão numa multiplicação desordenada. Então, as células elas têm que manter um ritmo de multiplicação. Célula da pele, célula da mama, célula da medula óssea, célula cerebral. Ela tem que ter o ritmo normal dela de multiplicação de divisão celular. Por algum motivo, elas começam uma divisão celular completamente desordenada e se multiplicam muito. Isso é o que caracteriza câncer, seja ele qual for. A característica principal do câncer da infância e adolescência é, primeiro, que eles têm uma alteração genética. E isso já traz pra gente uma característica diferente do adulto, que é muito difícil da gente atuar como prevenção. É diferente do adulto, por exemplo, que a gente pode fazer uma campanha de não fume, para você não ter um câncer de pulmão. Então, eu previno, se a gente evita o tabagismo, a gente evita o câncer de pulmão. Existe uma prevenção. Na pediatria, não. Por quê? São fatores genéticos. Então, a criança nasce com aquela genética e é muito difícil de você conseguir prevenir. A gente não consegue muito falar em prevenção. Eu consigo falar em diagnóstico precoce. Fazer o diagnóstico quanto antes e é isso que vai mudar a chance de cura dessa criança e a qualidade de vida dessa criança durante e depois do tratamento. Os principais tipos que a gente vai ter na pediatria, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas leucemia é o mais comum, linfoma e tumor do sistema nervoso central. Os tumores cerebrais são, né, os 3 tipos mais comuns que a gente vai ter. E a principal característica é essa: a gente precisa estar atento para fazer o diagnóstico quanto antes. Mas é o que eu falei, é uma doença rara. Então, é importante também que a gente lembre, né, as mamães, os papais que estiverem assistindo, que também não é para sair desesperado, é isso que a gente estava falando. Não é para sair qualquer, né, mínimo sintoma já desesperar e pensar que isso realmente possa ser um câncer. Acho que o mais importante, e acho que é a principal informação que eu quero que todo mundo saia, né, dessa nossa conversa de hoje. A gente precisa ter um médico de referência. Então, seja o pediatra do consultório, seja o médico da família na unidade básica, a gente precisa ter um médico de referência e toda criança precisa ser acompanhada. No primeiro ano vai ser acompanhada com uma regularidade muito maior, mensalmente inicialmente, depois a cada 2, 3 meses. Depois a gente vai espaçar a cada 6 meses, uma vez por ano. Mas é importante ter essa regularidade, ter um médico que conheça essa criança. Porque aí a gente teve alguma alteração, é importante que aquele médico que já conhece aquela criança, que já sabe como é o exame físico daquela criança, avalie, porque ele vai perceber que realmente está tendo uma diferença. Acho que hoje em dia a gente percebe muito
que a gente tá. Muitas famílias estão muito ligadas só no pronto atendimento, no pronto socorro, na UPA, no PA, né? Seja onde for. O médico que está no pronto atendimento, ele tem uma formação para atender ali, naquele momento, uma urgência, uma emergência. E ele vai ver o seu filho uma vez. E ele não conhece o seu filho antes. Então, se a gente, óbvio, teve uma intercorrência, alguma coisa, o pediatra não tem uma consulta, vamos passar no pronto-socorro, claro, não que a gente não vá fazer isso. Mas marca depois uma consulta com o pediatra, volta no pediatra, que é quem conhece o seu filho. Acho que essa característica é a mais importante. Porque aí qualquer alteração, qualquer mudança, tem um profissional que já conhece aquela criança, aquele adolescente, vai conseguir identificar mais fácil. A minha irmã sempre fala, né? Não tem como eu não citar ela. Nos desesperos, eu sempre ligo pra ela. Claro. E ela fala assim pra mim: cachorrinho que tem muito dono, passa fome. Então você tem que ir numa pessoa, confiar naquela pessoa e ter ela como referência. Exatamente. Né? Porque senão você é outro. E na final você não segue nenhum e não sabe no final o que você tem também. Exato, né? A gente tem, eu acho que na medicina, não só na pediatria, a gente tem vertentes diferentes e uma não exclui a outra. Não é porque um pediatra costuma passar esse remédio e o outro não gosta desse remédio. Um costuma dar vitamina e o outro não dá vitamina, que um tá certo e um tá errado. São visões diferentes e que vão chegar no final no mesmo resultado. Mas eu concordo exatamente com ela. Quem tem muito dono não tem nenhum. Exatamente. Então a gente precisa ter alguém seguindo essa criança. Principalmente pelo crescimento, pelo desenvolvimento e também nesse momento. Surgiu um sintoma diferente, esse médico já conhece, ele já sabe o histórico daquela criança e é muito mais fácil para acompanhar e identificar realmente se for uma doença mais grave. Sim. E no caso, assim, das mamães, eu acho que as redes sociais, né, hoje em dia, elas ajudam muito também a chegar a informação para todo mundo. E por conta da campanha do Mac Dia Feliz, e também teve a repercussão da filhinha do Thiago Leifert, né, que teve Isso. o câncer no olhinho, né? Eu acho que isso teve um olhar maior das mães para esses sinais de alerta. Hoje, então, assim, os tipos de câncer mais comuns seriam, então, a leucemia, como você disse. Isso. A leucemia é o mais frequente, é o mais comum, seguido de linfoma e tumor do sistema nervoso central. Acho que a campanha que o Thiago Leifert fez, né, ele e a Dayane, são muito importantes. Assim, com certeza foi muito importante. E tem sido. Esse mês eles vão fazer novamente a campanha. O Cristo Redentor vai ser iluminado, que é um ponto de referência a nível de Brasil e a nível de mundo. Acho que isso vai ser iluminado, não, vai ser apagado. No dia 21 de setembro, que é o dia que eles vão fazer uma campanha nacional em relação… A campanha chama De Olho nos Olhinhos. O retinoblastoma, que é o câncer, né, da retina, então das células do fundo do olho, é um tipo de tumor que acontece só na faixa etária pediátrica. O mais comum é menores de 2 anos de idade, mas ele pode acontecer até uma faixa etária aí de 4, 5 anos de idade no máximo. Maior do que isso, a gente não tem esse diagnóstico. É um câncer mais raro dentro dos cânceres da faixa etária pediátrica, mas ele existe. E o que eles trazem muito, eles estavam em acompanhamento com a equipe médica, mas eles não tinham passado por uma consulta com o oftalmologista. Em teoria, toda criança deveria ser avaliada por um oftalmologista no primeiro ano de vida. E aí, quando eles chegaram, já era um diagnóstico mais tardio, a Lua precisou de um tratamento mais agressivo e precisou realizar a enucleação, que é quando a gente precisa retirar o olhinho e colocar uma prótese no lugar. Ela perdeu a visão daquele olho por conta de um diagnóstico mais tardio. O retinoblastoma tem altíssimas chances de cura. E não só de cura, mas altíssimas chances de, sendo diagnosticado muito precoce, de não ficar sequela nenhuma para aquele paciente. Eu sempre falo que nosso público, né, nossa faixa etária que a gente trata, como eu disse, retinoblastoma, em geral, até 2 anos de idade. Eu quero que essa criança viva até 90, 95. Então, eu tenho mais 88 anos pela frente. Eu preciso cuidar dessa visão para que ele tenha mais 88 anos de uma visão saudável, mesmo daquele olho afetado. Então, é uma doença mais rara dentro dos tipos de câncer da faixa etária pediátrica, mas eu acho super importante essa campanha realmente que eles fizeram, que movimenta e que faz as pessoas lembrarem de que existe o câncer na faixa etária pediátrica. Porque ainda hoje a gente recebe pais que chegam lá para a gente realizar o diagnóstico, que eles falam: eu não sabia que existia isso na pediatria, eu não sabia que criança poderia ter câncer. Então é isso, falta conhecimento, com certeza. Nossa, e eu também não sabia que ela tinha perdido a visão. Eu achei que ela tinha ainda uns tipo 30% da visão, né?
uma judiação, porque às vezes poderia ter diagnosticado antes. Mas nós pais sempre fazemos o que é melhor, o que dá, né? Acho que ninguém é culpado de nada. E que bom que eles se encorajaram a fazer essa campanha para que outras crianças consigam ter o diagnóstico precoce, né? Com E certeza. aí, falando um pouquinho, até para os pais saberem dos sinais de alerta. O que seria fugir de uma normalidade, né? Quais são os sinais de alerta que os pais devem observar de que algo não tá legal, né, nessa criança, que pode ser indicativo de alguma anormalidade? Sim. Eu acho que o primeiro, assim, a primeira informação, sintomas que persistam. Então, por exemplo, uma febre que está persistindo, uma dor que está persistindo, porque febre toda criança vai ter. Nesses últimos meses aí que a gente passou pelos quadros de vírus respiratórios, que são muito comuns, toda criança teve febre. Garanto que todas as crianças, todo mundo que está em casa, teve seu filho com febre em algum momento. Mas é uma febre autolimitada, que fica por alguns dias e passa. Então, sintomas que persistam, que já foi avaliado, mas que está persistindo, precisa ser reavaliado. Necessariamente vai ser câncer? Claro que não. Eu disse que é uma doença rara. Mas, se o sintoma está persistindo, ele precisa ser reavaliado porque tem alguma coisa que chama atenção. Então, acho que o primeiro ponto que precisa ficar de informação é essa. Sintomas que estejam persistindo precisam ter um alerta maior e precisam de uma avaliação. E aí, o que a gente já falou. Se possível, não só pronto-socorro, pronto-socorro, pronto-socorro. Que cada dia que você for vai ser um médico diferente, que não viu a evolução, que não tá vendo uma evolução do quadro. Então, se possível, com o médico do consultório, com o médico do posto de saúde, mas que já conhece aquele paciente, que já conhece aquela criança, para ele poder acompanhar aquela evolução. Então, E acho o que seria um sintoma persistente? Seria uma febre persistente, uma infecções persistente? Seria mais ou menos nesse sentido. Isso. Uma febre, uma dor de cabeça, vômito, que persista, que não passe. Então, falei que os 3 principais, leucemia, linfoma e tumor do sistema nervoso central. Leucemia é o câncer da medula óssea. Então, quando ele acontece, a gente vai ter uma diminuição da fabricação das células normais do sangue, porque a medula óssea é a fábrica do sangue, é quem produz o sangue, e ela não vai estar conseguindo produzir as células normais. Então, o que a gente vai ter? Uma anemia, então é uma criança que vai ficar progressivamente mais pálida. E aí, consequentemente, se ela tá mais pálida, ela vai ficar um pouquinho mais caidinha, mais quietinha, vai brincar menos. Manchas roxas, por quê? Porque vai diminuir plaqueta. E aí, manchas roxas pelo corpo. Toda criança tem alguma mancha roxa em algum momento. Essa coisa da mancha roxa, doutora, isso sempre me deixou doida. Aparece uma mancha roxa. Nossa, olha, o primeiro filho, então, era foto de mancha roxa. A pediatra ela falava, Mari, bateu a perna, eu falava, bateu, mas só bater deixa roxa. Exato, sim, bater deixa roxa. E aí, é isso que eu sempre falo. Mancha roxa toda criança vai ter, porque vai bater, vai fazer estripulia. Agora, mancha roxa em lugar onde não é comum de bater, então mancha roxa na perna e no braço, eles fazem as estripulias deles e vai aparecer muito. Agora, uma mancha roxa na barriga, uma mancha roxa no rosto, é mais difícil de ter acontecido. Então, essas chamam mais atenção. Mancha roxa aparece e some aquela. Depois, num dia que você levou num aniversário, numa festa, surge outra, porque ele brincou, foi no pula-pula, no escorregador. Agora, tá persistindo e aparecendo mais, vai chamar mais atenção. Junto com a mancha roxa, vem as petequias. As petequias a gente lembra muito quando a gente fala de dengue. Por que a petequia aparece na dengue? Porque a plaqueta cai. Aqui na leucemia, a plaqueta cai. São doenças diferentes, mas as duas, a plaqueta tá um pouquinho mais baixa. O que é a petequia? Aqueles pontinhos vermelhos que aparecem, bem quando a gente fala de dengue, geralmente aparece. Então, tá com mancha roxa e tem pontinho vermelho junto. É um indicativo de que pode ser que essa plaqueta esteja mais baixa. E a criança que, por exemplo, meu filho hoje acordou cheio de peteca, mas por quê? Ontem à noite ele fez um escarcéu chorando, porque eu tive que segurar ele pra fazer uma lavagem, não sei o quê, e deu aquela peteca. Aquilo é normal, né? Isso, esse é normal. Ele fez um esforço. Ele fez um esforço maior, porque chorou, ou um esforço maior no vômito. E aí, se esforçou mais, tem fragilidade dos vasinhos que tem ali, elas vão aparecer. Vão aparecer e vão sumir. Aí, a criança que continua aparecendo, não fez um esforço, não bateu e tá aparecendo. Então, isso precisa chamar a atenção. Na dúvida, é isso. Passar para uma consulta e fazer um hemograma. Um hemograma vai tirar a dúvida. Um hemograma é um exame simples, barato, rápido,
Qualquer laboratório faz. E ele já tira a dúvida pra gente. Lembrando que a gente não pode jogar o hemograma no Google, né, doutora? Exato. O Google atrapalha a vida das mães, né? Exato. Porque é isso, acho que no Google vai ter muita informação que a gente precisa saber como usar. E aí, se a gente coloca no Google um mesmo resultado de exame, pode ser uma gama de doenças. Que a gente precisa saber linkar aquele resultado com o outro, com a clínica que o paciente está tendo. Para a gente poder ter um diagnóstico. No Google, ele vai ter toda a gama e, em geral, o que vai aparecer é o mais grave primeiro. Já liguei pra minha irmã também, assim, gritando no telefone, chorando. O Theo tá com leucemia, por que isso? Ela, gente, calma, peraí, vamos conversar. Não, porque eu vi aqui que se tiver baixo isso, tiver… Ela falou, meu Deus, peraí, que hoje… Exato. Porque a gente fica louca, né? Fica. Por exemplo, uma infecção viral. Pode cair número de leucócitos, pode cair número de linfócitos. E é tudo causado pelo vírus. Pode cair, inclusive, plaqueta. Dengue é uma infecção viral que cai plaqueta. Causado pelo vírus, autolimitada, vem junto com a febre. Um período, uma semana, passa. Você repete esse hemograma depois de 3, 5 dias, 7 dias. Já tá subindo, já tá passando. Acabou. Enfim, é autolimitado. Tá ali dentro daquele quadro. Agora, a criança não tem outros sinais e sintomas, não tá com secreção nasal, ela não tem outros sinais pra gente poder pensar numa infecção viral, não tá numa época de dengue. Pra gente pensar numa infecção viral, ela não tem outros sinais e sintomas e tá com as manchas roxas e com o hemograma alterado, aí a gente vai juntar com outras características. Então é isso. O Dr. Google, ele tem todas as informações lá. E não é porque tá lá e a gente fala, mas não é isso, que o Google estava errado. É que a gente precisa juntar todas as características, com certeza. É que as mães têm um CRM, assim, né? O CRM positivo, assim, elas se acham, né? E a gente falando um pouquinho, assim, de fatores de risco, né? Você falou um pouquinho que o câncer infantil é genético. Um fator de risco para o câncer infantil seria só genético? Como que é? Existe uma forma de… como você falou, não, né? Mas tem alguma forma até da mãe, na gravidez ou antes, ter algum tipo de prevenção para esse câncer infantil? O que a gente pode… É muito pouco, realmente, a nossa atuação que a gente pode ter em relação a essa prevenção. Tem o seu fator genético, quando acho que uma informação importante da gente trazer, quando a gente fala genético e hereditário não são a mesma coisa. Quando eu falo genético, quer dizer que tem uma característica nos genes daquele indivíduo, daquele paciente. Quando eu falo hereditário, eu falo, ele recebeu essa característica do pai ou da mãe. Então, a gente tem alguns tipos de câncer que tem essa característica hereditária, quer dizer, o pai ou a mãe transmitiram aquele gene para aquela criança, mas essa não é a maioria. A maior parte, a alteração genética aconteceu na criança, na formação dela ou ao longo do desenvolvimento dela, da criança. E essa parte genética a gente não vai conseguir atuar. Onde que a gente consegue atuar? Com certeza. O que a gente puder evitar de exposição ao que é cancerígeno. Então, claro, como eu falei, né, do adulto, o tabagismo. Crianças não fumam. Mas se a gente puder não manter uma criança perto, né, da fumaça do cigarro, muito mais malefício vai ter quem está realmente fumando, né, o próprio cigarro. Mas é uma característica, durante a gestação, principalmente, que essa mãe não se exponha à radiação. Então, raio-x, tomografia, tudo isso precisa ser muito bem avaliado realmente para a necessidade dessa mãe gestante de realizar. Agrotóxico, então às vezes a gente recebe, já recebi paciente que a mãe trabalhava com agrotóxico durante a gestação. Então, se expor a produtos químicos, solventes durante a gestação, sem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, a máscara, a luva, durante a sua gestação, você está formando um indivíduo. Então, é importante lembrar disso. A gente precisa tentar evitar se expor realmente a esses agentes que podem causar. Durante a gestação e, claro, durante a infância. Se é, né, um solvente, alguma coisa assim, que é muito mais tóxico, a criança não é para realmente ter acesso. Da mesma forma… É importante também a gente dizer, porque hoje a gente tem muito uma característica, das vezes, das famílias pensarem assim de tomografia é o melhor exame para ser feito. Então, tá com tosse, vamos fazer uma tomografia pra gente ver esse pulmão. Chance de sinusite, vamos fazer uma tomografia para ver se há uma sinusite. Tá com dor de cabeça, vamos fazer uma tomografia para ver esse crânio, para ver como é que tá. Não, a tomografia equivale mais ou menos a 180 raio-x em relação à radiação.
Então, exato. Fiz uma tomografia grávida do meu terceiro filho, doutora. Mas com certeza você precisou. Eu não Ou sabia. não sabia, Eu não sabia. E eu entrei ainda na sala de cirurgia e eu tinha certeza absoluta que eu não estava grávida. E eu lembro que o médico falou assim: ele fechou a porta, daí ele voltou e falou: ai, esqueci de perguntar. Não tem, você não tá gestante? Não. Eu falei: não, doutor, eu Imagina. já fechei a fábrica aqui de jeito nenhum. Acabou a tomografia, uma semana depois descobri que eu tava de quase 2 meses. Eu tinha feito a tomografia. Ainda bem que não deu nada, né? Exato. Mas Mas e aí, é isso. Se você não sabe, tudo bem. não faz mal, né? Exato. Deus protege. Mas eu acho que durante a própria infância da criança, a gente ter esse alerta para as mães. A tomografia é um exame que traz muita característica pra gente, traz, mas ele tem que ter as suas indicações. Não é para uma criança ficar fazendo tomografias ao longo da vida, ao longo de um ano, ao longo de meses, como a gente às vezes pega. Isso, em geral, não vai fazer efeito agora, tão rápido, mas a longo prazo, essa criança foi exposta a uma radiação. Se ela já tem uma característica genética da formação dela, dos genes dela, e está sendo exposta a uma radiação, a gente soma características e aí a gente aumenta a chance do câncer acontecer. Nossa, perigosíssimo, né? Então, também não é pra gente evitar. Ah, não vou mais fazer tomografia de jeito nenhum do meu filho. Claro que não. Se tem a sua indicação e precisa ser feito, tudo bem. Mas a gente não vai ter indicações de tomografia tantas assim ao longo da vida de uma criança, de um adolescente, com certeza. Meu filho fez, já me fala, doutora. Ele fez quando ele teve uma mastoidite. Necessário. Precisava pra gente poder… bilateral, tava desse tamanho. Foi seríssimo, ficou internado. Isso, antibiótico na veia. Isso. Exato. Aí teve que E fazer. a gente precisa saber as características, exatamente até onde a infecção tá indo, quais partes estão acometidas. Tem necessidade de fazer, vamos fazer. O que não dá é pra criança começou a tossir, a gente já vai direto pra tomografia, ao invés da gente fazer um raio-x. Ou mesmo o próprio raio-x, a gente querer sempre fazer um raio-x. O que precisa é de uma avaliação médica. Fez a avaliação e precisa realmente de um exame de imagem, então vamos analisar qual é o exame de imagem que a gente precisa realizar naquele paciente, de acordo com aquela clínica e com os sintomas e sinais e sintomas que a gente viu no exame físico. Não é sair fazendo não, né? Exato. Eu sou, minhas amigas brincam assim, né? Que eu sou melhorei muito, né? Hipocondríaca. Mas sou comigo, com as crianças eu sou mais natureba. Mas eu sou meio assim, eu não gosto muito de passar dor, Então eu tomo remédio. E também não gosto que as crianças passam muito dor. Mas agora aprendi com esses olhinho essencial, essas coisas têm mudado um pouco os hábitos. E aí falando um pouco da alimentação também, né? Até para saber como que você conduz com os seus pacientes. Você acha que a alimentação desse paciente pode ajudar nesse tratamento oncológico? E a alimentação da criança, para a mamãe até saber também, pode ser boa para uma prevenção de um câncer infantil? A gente não tem tantos estudos que mostrem muita relação, mas com certeza, quanto mais saudável, vai ser melhor. Então, eu disse do agrotóxico, isso é um problema hoje, claro, a gente sabe disso. O que isso precisa lembrar a gente? Que a gente precisa sempre tentar comprar o que for o mais saudável possível e a gente precisa lembrar de fazer a higiene correta. Então, frutas, verduras precisam ser higienizadas corretamente, porque aí pelo menos o que tá mais externo a gente consegue realmente limpar. A higiene seria com vinagre, com lavar? Hipoclorito, deixar de molho no hipoclorito, né, como alimentação normal. E eu sempre digo assim, o que a gente puder pensar no mais natural possível, comida de verdade, sempre vai ser melhor. Industrializados, a gente pode comer? Pode, não é que não possa, não é que o açúcar causa câncer, não. É um mito importante. Acho que é um mito importante da gente cortar. O açúcar não causa câncer. Muita gente fala, mas ele alimenta o câncer. Assim como o pão que a gente come é carboidrato, que também vai virar açúcar. As células estão em divisão e aí elas precisam de energia realmente para se dividir. Eu disse no começo que o câncer são células que estão numa divisão muito rápida, então elas precisam de energia. Mas a gente também precisa de energia para viver. Então a gente não vai deixar de comer. Então não é isso que vai causar o câncer ou que vai manter o câncer. Mas a gente viver de açúcar também está errado. Então a gente balanceamento. Exato. É balancear. A gente precisa ter uma alimentação, tentar o mais saudável, com comida natural e de verdade. Então, o arroz, o feijão, a carne, o frango, o peixe, o ovo, fruta, verdura, legumes, o que é natural, que a gente planta e colhe. Industrializados,
são gostosos, sim, claro. Açúcar a gente sempre pede pediatria, daí não só oncologia pediátrica. Menor de 2 anos, sempre evitar. Acima de 2 anos, a gente pode comer? Claro que pode. Mas não é saudável nem pra gente adulto comer todos os dias. Então também não precisa deixar isso pra criança. Mas de vez em quando, um industrializado, alguma coisa. Salgadinhos, que tem muito corante, muito conservante. Não é necessariamente porque come o salgadinho que vai ter o câncer. Mas ele não é saudável, então deixa ele para de vez em quando realmente, para o final de semana, ou para 2, 3 vezes no mês, para uma coisa de vez em quando, para que não seja rotina. Não vamos deixar aquele isopor cheio de corante, cheio de conservante, que não tem nada de saudável, ser a rotina, ser o lanche da criança todos os dias. Isso não vai ser saudável para nenhuma criança, também não para oncologia. Durante o tratamento oncológico, daí é diferente. A gente tem uma restrição um pouquinho maior a alguns alimentos, principalmente pela questão de infecção. Então, alguns alimentos a gente precisa tirar. Então, por exemplo, comida crua, no sentido de peixe cru, né? Comida japonesa, que uma criança normal pode. Na criança oncológica, a gente tem que ter essa preocupação maior, porque é como se eles não tivessem imunidade nenhuma. Então, se a gente comer uma comida crua que tem algum tipo de infecção, no máximo, a gente vai ter aí um quadro de vômito, diarreia por alguns dias e vai passar. Para um imunossuprimido que faz quimioterapia, já é uma preocupação maior. Iogurte. Eu sempre falo para as mães, você consegue garantir que depois que você comprou no mercado e chegou em casa, ficou na geladeira. E até você comprar no mercado, qual garantia que você tem daquilo? Então, se alguma coisa de bactéria, pode ter tido proliferação de alguma coisa, a gente que tem a imunidade boa, não tem problema. Pode tomar, pode ter. Para o imunossuprimido, para o paciente oncológico é diferente. Então, a gente precisa ter uma restrição maior. Comer fora de casa, sempre falo, tá com vontade de comer um lanche? Faz você o lanche em casa, para as mães dos pacientes oncológicos, porque eles não têm imunidade. Para quem tem imunidade, pode comer, mas que também não seja uma rotina. Não é saudável a gente comer hambúrguer com maionese todos os dias. Ou vamos tirar a maionese, deixar a maionese para de vez em quando. Então, acho que são essas orientações de comida saudável. Esse não ter imunidade, eu tive uma amiga que fez tratamento de câncer, eu lembro que ela, por um tempo, ela vinha de máscara, não chegava perto da gente, né, tal, com muito medo sempre. O que é esse não ter imunidade, até para a mãe entender? Por quanto tempo a criança fica dessa forma e como não ter imunidade? Porque assim, eu ia entrar em paranoia. Porque, assim, os meus filhos já, graças a Deus, saudáveis, tudo. Eu já sou, assim, a louca do álcool 70, de esterilizar tudo. Você imagina se um médico falasse pra mim, olha, ele está sem imunidade. Bolha, comprar aquela bolha, colocar ele lá dentro. Vai ficar, né? Esse não ter imunidade é como? Realmente não tem nada. Depende do período do tratamento que ele tá. Então, a quimioterapia, ela entra para destruir essas células que estão se multiplicando muito rápido. O que a gente tem disponível hoje ainda, no geral, para oncologia pediátrica, de tratamento, porque eu estou separando a oncologia pediátrica da oncologia adulto. Hoje a gente tem muitas medicações mais novas, mais modernas, mais recentes na oncologia adulto, que ainda não foram testadas na oncologia pediátrica, então a gente ainda não utiliza. Ainda é muito pouco o que a gente utiliza na oncologia pediátrica. Mas no adulto já tem muito mais medicações que atuam só no câncer e não vão atuar em outras células. Então isso vai diminuir muito efeitos colaterais. Por exemplo, na imunidade. Na quimioterapia básica que a gente faz na oncologia pediátrica, que é o que é utilizado, quando eu faço a quimioterapia, ela vai destruir as células que tiverem divisão muito rápida. As células do câncer estão numa divisão muito rápida. Quais são as outras? Cabelo. Se a gente corta o cabelo, ele cresce rápido. Por quê? Porque elas estão se multiplicando, o cabelo vai crescer dessa forma. Por isso que cai o cabelo quando a gente faz quimioterapia. Por conta dessa alteração. Mucosa, é só a gente pensar. Se eu fiz um corte na pele, se eu fiz um corte na mucosa da boca, qual que cicatriza mais rápido? A mucosa da boca. Porque as células estão muito mais rápidas em divisão. Onde que a gente tem mucosa? Todo o trato gastrointestinal. Então, eu posso afetar todas as células do trato gastrointestinal durante a quimioterapia. Então, algumas têm uma característica um pouco mais de ter essas lesões, de às vezes causar diarreia por conta de descamação do intestino, de causar o que a gente chama de mucosite, que são as aftas na lesão da mucosa oral. E outras células que se dividem muito rápido. As células da medula óssea, que produzem toda a nossa parte do sangue. Sangue a gente tem a série vermelha,
que é a parte da anemia, a série da plaqueta, que é a parte de coagulação, e a série branca, que é a responsável, num geral, pela nossa imunidade, são as nossas células de defesa. A quimioterapia atuando ali nessas células, elas vão destruir essas células num período de 7 a 14 dias, a gente vai ficar, alguns tipos de quimioterapia, próximo de zero. Zero real. Hoje passou um paciente com a gente, só para vocês terem uma ideia do número. Quando a gente pensa no hemograma, número de leucócitos, que é a série branca, tá lá o número total de leucócitos. Depende muito do laboratório, mas a referência é entre 4.500 e 10.000. É o número de células normais. O paciente que passou com a gente hoje, ele tinha 300. Então, é de 4.500 a 10.000. Então, 300 tá lá próximo do zero. Ele tá com uma imunidade realmente muito baixa. Essas são as nossas células de defesa. Quer dizer, entrou em contato com uma bactéria, entrou em contato com um vírus, são essas células que vão agir. Se eu tinha que ter 4.500 a 10.000 e eu tenho só 300, é muito menos. Então, eu tenho que ter uma ação maior. É nesse sentido que um paciente oncológico fazer febre é completamente diferente de uma criança saudável fazer febre. Primeiro pico de febre, se você mandar para o pediatra, ele vai te dizer: vamos só observar, vamos ver, vamos esperar 24, 48, 72 horas para ver se aparece algum sintoma. Porque uma infecção de garganta, ela não vai aparecer de cara. Às vezes, ela realmente vai precisar esperar um pouquinho aí, 2, 3 dias. Num paciente oncológico, fez febre, a mãe liga, a gente fala: vem imediatamente para o hospital. Porque eu preciso entrar com antibiótico, porque eu preciso fazer exames, eu preciso cuidar, exatamente por conta disso. Essa imunidade que a gente não tem porque a quimioterapia destruiu. Ela destrói, passa esse de 7 a 14 dias, é o período mais intenso, e depois volta, recupera. Quando recupera, eu venho de novo com uma quimioterapia. Nossa. E aí cai de novo. Então, eles passam por esses ciclos. Ao longo da quimioterapia, enquanto eles estiverem fazendo quimioterapia, eles vão estar com uma imunidade mais baixa. Claro, cada tipo de tumor é diferente, cada tipo de quimioterapia é diferente. Então, a gente tem algumas mais intensas, às vezes a gente fala, tá numa fase mais intensa, ou de repente, ao longo do tratamento, entra numa fase de manutenção, numa fase mais com doses mais baixas. E aí que essa imunidade vai estar melhor, não vai cair tanto. É nesse momento, por exemplo, que a gente libera para voltar para a escola. Porque no início do tratamento, em geral, a gente afasta da escola. Por quê? Vírus e bactérias estão rolando na escola, não tem jeito. Para quem tem imunidade, às vezes o seu filho teve contato com o amiguinho que tá com uma infecção viral e ele nem pega. Passa longe. Ou pega, escorre um pouquinho o nariz, tem uma coriza pequena e passou. Pega, tem um episódio de diarreia e passou. Porque ele tem imunidade. A imunidade, o corpinho dele combateu, acabou. Para um paciente oncológico, não. Então, nesse início, a gente tira da escola por conta disso. Fase mais tranquila, que a imunidade está melhor, já dá para voltar, por exemplo. Terminou o tratamento. Terminou a quimioterapia hoje. Daqui a 14 dias, então ele tá perfeito, pode... Não. Ainda, hemograma, ele vê uma parte da nossa imunidade, uma parte da nossa célula de defesa. Algumas a gente não consegue dosar, mas a gente sabe que vai aí de 3 a 6 meses pós-término do tratamento para daí realmente recuperar e voltar para uma vida normal, com uma imunidade normal. Esse tratamento, assim, geralmente ele dura um ano e pouquinho? Depende do diagnóstico. Então, por exemplo, leucemia, geralmente de 2 anos a 2 anos e meio. Uma leucemia Mas na ele infância. não vai ficar todo esse tempo sem ir na escola? Não, ele vai ficar, em geral, 6 meses sem ir na escola, depois a gente já consegue retornar. A leucemia linfóide, que é o tipo mais comum. Uma leucemia mieloide, que é outro tipo de leucemia, já é um tratamento mais rápido, de 6 a 8 meses de tratamento. Só que ele é bem mais intenso, então ele tem muito mais efeito colateral porque ele é mais intenso. Mas aquele tipo de célula, aquele tipo de câncer, precisa de uma quimioterapia muito mais intensa. Um linfoma também depende da característica do linfoma. Tem alguns que 4 a 6 meses a gente terminou o tratamento. Tem alguns que a gente vai tratar por 2 anos. Então, depende exatamente do tipo do tumor, de qual é o diagnóstico que foi feito e aí o tratamento que vai ser necessário realmente para ele. E para a criança também tem todo aquele processo igual é do adulto, imunoterapia, terapia-alvo, todo esse processo? São essas medicações que eu quis dizer no sentido de que a gente ainda está avançando. Então, a gente tem algumas medicações novas que estão já sendo liberadas para faixa etária pediátrica. Sempre que surge um medicamento novo, ele é primeiro testado em adulto. E aí, é avaliado para depois iniciar
realmente testes e tudo mais com a pediatria. Então, claro, ele passa por uma série ainda de estudos em laboratório, só na célula, passa para o animal, para depois passar para um teste em ser humano, né? Até quando ele chegou é porque ele já tem uma segurança realmente comprovada. Mas para ele chegar na faixa etária pediátrica é mais difícil. Então, imunoterapias, terapias-alvo, a gente tem poucas na faixa etária pediátrica. Hoje a gente ainda não tem muito, mas está avançando, graças a Deus. Em geral, assim, a taxa de cura dos cânceres infantis é alta. E, assim, no caso de metástase, essas coisas, é mais incomum? A parte no sentido de ter metástase depende muito da característica do tumor, claro, mas também do tempo para o diagnóstico. Um diagnóstico mais tardio é muito mais comum da gente ter realmente metástase que já exista. Quando a gente tem uma metástase existente, então quer dizer, o tumor já se espalhou, ele não está só localizado no local primário, a gente tem uma chance de cura menor, isso com certeza. A gente diminui um pouquinho a nossa chance de cura. No geral, quando a gente olha todos os tipos de câncer da faixa etária pediátrica, países de primeiro mundo hoje fala-se de 80%, 85% de chance de cura. Brasil é 64% quando a gente olha o Brasil como um todo. Estados como São Paulo, que a gente consegue ter mais serviços podendo tratar, a gente consegue fazer, em geral, o diagnóstico mais rápido. E aí, a gente consegue ter uma chance de cura mais próximas dos 80%. Estados, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora no Pará. Ela trabalha em Belém do Pará, oncologista pediátrica lá. No Pará todo tem um centro de oncologia pediátrica para o tamanho do estado. Então, os pacientes têm que viajar horas para eles poderem chegar lá. E aí, claro que a gente atrasa muito mais o diagnóstico. Quando a gente tem um atraso do diagnóstico, a gente diminui a chance de cura. Então, por isso que esse 64% é a nível de Brasil. Hoje, aqui, Santa Casa, Marília, a gente tem mais de 70% de chance de cura num paciente quando ele é diagnosticado com câncer. Cada tipo tem a sua probabilidade. Leucemia, que é o mais comum, a gente tem mais de 80% de chance de cura. O câncer mais agressivo infantil, qual seria? Tem características, né? Mas acho que um dos mais agressivos que tem é o neuroblastoma. Ele é um tipo de tumor que ele acontece na glândula suprarrenal. É na glândula que fica em cima do rim. Suprarrenal ou adrenal, é o mesmo nome. Graças a Deus é um tumor bem mais raro. Graças a Deus, né? E sabe o que eu queria que você explicasse um pouquinho? Até para as mamães que estão passando por esse processo, né? Por esse triste processo. Como que é feito a informação para os pais, né, desse diagnóstico? E se os pais, principalmente aqui em Marília, né, ou na região, se existe um apoio às famílias que estão passando por essa situação? Sim, acho que é importante a gente pensar realmente sobre isso. Quando o paciente ele é diagnosticado, então ele vem encaminhado pra gente com uma suspeita em geral, e a gente que realmente vai fechar o diagnóstico já lá no nosso ambulatório. A gente tem sempre uma postura, e aí não é uma característica minha, mas é uma característica da equipe toda aqui, de ser muito franco com as famílias. Acho que a gente precisa estar muito em parceria. Eu até, eu brinco que eu falo que assim, eu sou especialista da doença, você é especialista do seu filho. A gente precisa atuar junto. Você conhece ele. Você vai me dizer quando que ele não tá bem, o que você percebeu de diferente. Eu tô conhecendo ele agora. Eu conheço a doença que ele tem. Então vamos junto, que aí a gente… É assim que a gente forma a equipe, né? Então acho que primeiro tentar fazer um vínculo realmente com essa equipe. Nem sempre a gente consegue já ter um vínculo formado para o momento do diagnóstico. Às vezes o diagnóstico já vai ser dado no primeiro dia que ele chegou em consulta, que ele passou em consulta com a gente. Mas acho que ser muito sincero com as famílias, acho que é a primeira parte. Mas indo por partes. Então, eu sempre gosto, assim, de entender o que a família entendeu até agora. Explicar, esclarecer dúvidas do que tinha até agora, antes de chegar aqui pra gente. E aí, explicar o que está acontecendo. Explicar o que são essas alterações de exames, explicar qual é o diagnóstico. Eu sempre falo que na primeira conversa é muito difícil da gente já querer dar muita informação. Não adianta hoje eu tô te dando um diagnóstico e eu já querer te falar como é que vai ser daqui a 2 anos. Vamos por partes. Então, vamos dar o diagnóstico, vamos mostrar que temos cura, vamos mostrar que temos tratamento. Agora eu te respondi chances de cura, mas não é uma coisa que eu costumo conversar com as famílias, porque quando a gente fala em chances de cura, eu tô falando num global.
Quando eu olho pra você, eu não sei qual é a sua chance de cura. A gente tem que avaliar como é que vai ser o seu acompanhamento, o seu segmento. A literatura até pode dizer um número pra você, de acordo com o diagnóstico que foi dado, de acordo com a sua idade, com o seu tipo de tumor. Mas eu não conheço você. O você é você que vai me mostrar. É ao longo do nosso Então, pro acompanhamento. pai você não fala? A gente não gosta. Isso é uma característica nossa. O que importa é, a gente tem chance de cura ou existe um tumor na faixa etária pediátrica, que é um tumor cerebral, que pega o tronco cerebral, que é o que controla tudo. E aí ele é inoperável e ele não tem medicações que conseguem realmente curar. Então, esse é o único tumor que ao diagnóstico a gente já sabe que é incurável. Esse a gente precisa ter a conversa em relação a isso. É incurável. E aí, cuidados paliativos. Cuidados paliativos e vamos acompanhar esse paciente para a gente tentar ter uma expectativa de vida com qualidade de vida. Outros tipos de tumores, a gente pode ter uma chance de cura maior ou menor. Mas não me importa se é 63% ou se é 81%. Se a gente tem chance de cura, a gente começa o tratamento com enfoque curativo. E é isso que a gente precisa discutir com essas famílias. É isso que a gente precisa passar para elas. Acho que é um peso muito grande a gente pensar em números, em datas. Eu não gosto muito, por exemplo, como a gente às vezes vê em novela, em filmes, ele tem... Quando a gente fala tá diante de um diagnóstico muito ruim e que a gente sabe que a gente não tem mais chance de cura. Ele tem 3 meses de vida. Quem sou eu para dizer quanto tempo de vida? A literatura pode até ter uma previsão, mas o ser humano é completamente diferente. Então, a literatura tem uma previsão pelo estudo que foi feito de todos os pacientes. Dentro dessa chance de 3 meses, por exemplo, de vida, a gente teve paciente que viveu 1 semana e a gente deve ter tido pacientes que viveram 3 anos. E aí a média foi 3 meses. Eu não sei se seu filho tá no que vai viver 1 semana ou que vai viver no 3 anos. Eu não tenho direito de dar. Esse acho que é um pensamento meu e é um pensamento da doutora Dora também, que é quem trabalha comigo aqui na Santa Casa de Marília. Não sou eu que vou te dar esse tempo, não sou eu que escolho esse tempo, não sou eu que sei de nada disso. Mas no momento do diagnóstico, já fui pra frente, né? Eu mesma falei que a gente não iria pra frente e agora fui. Então, acho que no momento do diagnóstico, no primeiro dia, é dar o diagnóstico e esclarecer o que tem de dúvida ali. E aí, a gente inicia um acompanhamento, a gente tá iniciando um vínculo. E aí, ao longo desse período da internação ou das consultas ambulatoriais, aí sim a gente vai conversando, explicando o que é o tratamento, explicando efeitos colaterais e tirando as dúvidas dessa família realmente. E esse pai, para essa criança, é falado de forma franca ou vocês vão de forma lúdica ali? Isso, acho Conversando. que depende muito da idade que a criança tem. Então, menores aí de 5 anos, eles têm muito mais um pensamento muito mais mágico e muito mais difícil de absorver alguma coisa concreta. E maiores, eles já conseguem absorver. Então, em geral. Mas também existe muito de criança para criança. Às vezes a gente tem uma criança de 4 anos com uma maturidade de uma de 8, assim como às vezes a gente tem de 10, 12 com uma maturidade de uma de 5. Então, a gente vai ter que conhecer esse paciente. Você me perguntou e eu acabei não respondendo, mas a gente tem sim uma equipe multiprofissional. Tem e tem que ter. Não se faz oncologia pediátrica só com o médico, de forma alguma. Eu sozinha, ou eu e a doutora Dora sozinhas aqui na Santa Casa. Agora a gente tem a Larissa, chegou essa semana para trabalhar junto com a gente. Que é onco também. Que é onco também, agora nós estamos em 3. A gente não consegue fazer sozinha, o médico não faz sozinho de jeito nenhum. A gente precisa, tanto para o paciente quanto para a família, ter uma equipe multiprofissional. Então, psicólogo é uma figura extremamente importante. Serviço social, a enfermagem especializada em trabalhar com esse público, com essa patologia. Então, enfermagem, psicologia, serviço social, nutrição, dentista, faz muita diferença pra gente. Fisioterapia, terapia ocupacional quando a gente tem. Então, tem toda a equipe multi, é extremamente importante de estar ali com a gente, atuando no tratamento, atuando para reduzir efeitos colaterais e atuando a psicologia, como eu falei, no lado emocional. Para ter essa conversa com a criança, é a psicologia quem vai conseguir dar um suporte muito grande pra gente. Então, a gente vai junto, geralmente. Se a criança é menor, a gente vai muito mais pra parte lúdica, com certeza. Então, a psicóloga vai através de brincadeiras, através dos desenhos. É assim que a psicóloga consegue entender o que esse paciente tá compreendendo. Porque é o que eu falei.
Uma criança pequena, ela vai ter um pensamento muito mais fantasioso. Mas a gente precisa abordar com ela também. Porque, por exemplo, a gente não abordar, ela pode ficar com a ideia que ela teve. Então, um exemplo. Na semana antes do diagnóstico, ele estava em casa. E aí, ele estava jogando bola dentro de casa. E a mãe falou, não joga que vai bater e quebrar. Bateu e quebrou. E aí, uma semana depois, ele faz a gente tá lá e faz um diagnóstico e ele vai passar por uma série de procedimentos dolorosos. Vai coletar exame de sangue, vai ter que fazer, às vezes, algum outro tipo de exame, vai ter efeito colateral da medicação. O que na cabeça de uma criança de 3, 4 anos isso pode estar linkado? Eu fiz arte, por isso que agora eu tô doente. Não tem nada a ver. E se você não pergunta, se você não atende essa criança, se você não ouve de igual a igual para ela, você não vai conseguir desmistificar isso. E ela tá se sentindo culpada, porque agora ela tá dodói, porque ela fez uma arte. Então, ter a figura do psicólogo é fundamental junto com a gente. Uma criança maior que já consiga entender, com certeza é importante que a gente também aborde com eles. O que eles estão entendendo, o que eles estão compreendendo e quais dúvidas eles têm, porque eles estão sentindo. Eu sempre costumo falar que a criança é ela que tá vivendo. É ela que tá passando por tudo aquilo. Não adianta a gente querer, não vamos contar nada pra ele. Não só a criança, o adulto também. Às vezes, colegas que tratam adultos, às vezes eles me falam que o paciente tá aqui na frente dele, o familiar tá atrás e tá fazendo. Ele não sabe, não conta pra ele. Como que você quer que um paciente passe por um tratamento ou seja acompanhado, mesmo que não seja um caso de realizar um tratamento, sem ele saber o que ele tem? É ele que tem. É ele que está sentindo a dor, é ele que está sentindo o desconforto, é ele que vai passar pelo tratamento. E na criança é a mesma coisa. Você não falar não significa que ele não sabe. E eu adorei essa correlação, porque realmente a criança tem uma cabeça de pura imaginação, Exato. né? Então é porque você fez aquilo, eu até tava esses dias comentando até num episódio do nosso podcast, né? Que meu marido um dia tava nervoso lá em casa e ele falou pra minha filha pra ligar o chuveiro e temperar. E ela não tava conseguindo temperar o chuveiro. E aí ele falou, bravo assim pro meu filho menor, é que a sua irmã não consegue nem temperar o chuveiro. E aí ela veio pra mim e falou, o papai falou que eu sou burra, que eu sou muito burra. Aí eu fui falar louca com ele, né? Falei, você falou que ela é burra? Ele falou, eu não, você tá louca? Você acha que eu vou falar que ela é burra? E não sei o quê. Aí eu fui de novo, falei, filha, o papai falou que você é burra. Não, ele não falou que eu sou burra, mas ele falou que eu não sei nem temperar o chuveiro, que é a mesma coisa. Então você vê como que é a cabecinha deles, né? Então às vezes uma brincadeirinha que fez ali pode relacionar que por conta do vidro que eu quebrei, ou da bola que eu estourei, ou do não sei o que, é por isso que eu tô doente, né? Exato, Acho que isso é uma visão até que é legal da gente estar aqui no podcast, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque não é nem só para uma mãe de um paciente oncológico. É isso, a gente precisa lembrar outras situações que a gente passa em casa, problemas familiares que estejam acontecendo, a criança tá vivendo. Então, os pais não estão bem, os pais estão brigando, os pais estão num processo de separação. Ai, mas a gente não vai falar nada agora, só depois que separar, cada um for pra sua casa, a gente vai conversar. Ele tá dentro da sua casa. Ele tá vivendo tudo com você. Precisa ser conversado. Porque é isso. De repente, na cabeça dele, tudo que tá acontecendo é por culpa dele, porque ele fez uma arte antes, porque ele fez alguma coisa que vocês tinham pedido pra não fazer, e aí por isso que tudo aconteceu. Então, a gente precisa lembrar que a criança está ali e a gente precisa ter conversas difíceis com as crianças. E o profissional de psicologia é um profissional que estudou pra isso. Então, a gente precisa utilizar a equipe da psicologia. Eu falo que eu sou a primeira fã, assim. Eu tenho minha terapia, hoje é meu dia de terapia, 8 horas da noite estarei lá. Acho que terapia é fundamental. Na minha área, eu acho que é fundamental. Eu preciso me manter bem emocionalmente. Não tem como a gente não se envolver. Não existe isso. É isso que eu ia perguntar também, né? Não existe, com certeza. Não tem como você desligar um botão, né? Não, agora eu saí daqui, vou desligar, agora eu vou pra casa e vou pensar só na minha vida. Claro que não, a gente continua. Então, eu sou muito fã da psicologia, da terapia. E eu acho que a gente precisa, em alguns momentos da vida… Todo mundo precisa passar por uma terapia. E a criança também. Então, se tá tendo algum problema em casa, se ela tá com algum problema na escola… De repente…
vamos fazer um período, né, de terapia nessa criança. Às vezes a gente consegue entender o que tá acontecendo. E é isso, lembrar que os pequenos, eles têm esses pensamentos mágicos e fantasiosos. E eles vão interpretar da forma deles. Então, da mesma forma lá no tratamento oncológico. Exatamente. E assim, a gente tá quase no final da nossa entrevista, mas eu queria saber um pouquinho assim, até na parte de vacinas, né? Com essa evolução tão grande da medicina, principalmente de tratamentos, existe alguma pesquisa ou alguma coisa mais no quesito de vacina, de ter algum estudo para prevenção de vacinas que previna o câncer, alguma coisa de melhorar uma imunidade, alguma coisa? Não, ainda não, infelizmente. Eu não duvido da ciência, eu acho que a gente está evoluindo muito. Acho que tem tido muito avanço em relação a tratamento, e se Deus quiser, a gente vai ter em algum momento em relação à prevenção. Hoje não tem nada que exista que a gente possa prevenir. Para não falar que não tem nada, a vacina do HPV. Porque o HPV causa câncer de colo de útero. Não vai ser na faixa etária pediátrica, vai ser mais lá pra frente. Mas é uma vacina na faixa etária pediátrica, de 9 a 12 anos de idade, que a gente precisa vacinar. Porque é uma vacina que previne a infecção pelo vírus do HPV e que é um vírus que sabidamente pode causar, não necessariamente vai, né? Mas ele pode causar um câncer de colo de útero. Então, essa vacina sim, tem relação. Outras, não. Mas vacina é extremamente importante, extremamente saudável. Que a gente realmente tenha o calendário vacinal atualizado. No paciente oncológico, algumas vacinas não podem ser realizadas. Por quê? Eu disse que a gente vai ter a imunidade mais baixa. Primeiro, para a vacina fazer efeito, eu preciso estar com a imunidade boa, porque eu vou receber um agente, seja uma parte do vírus, seja ele morto, seja ele bem enfraquecido. Eu recebo e a minha imunidade tem que estar funcionando para eu poder fazer uma defesa contra aquilo. E aí, quando eu entrar em contato com aquele vírus, eu já tenho uma defesa feita, né? É assim que a vacina funciona. O Covid, acho que veio para dar um super exemplo pra gente. Quem teve Covid pré-vacina, quem teve Covid pós-vacina, é outra doença. Você se expor depois que você já foi vacinado, a nossa Podem mortalidade. falar o que quiser. Exato. Eu sou defensora número 1. Eu já devo ter pegado umas 5 vezes Covid. Peguei Covid sem antes ser vacinada, quase morri. Meu Deus do céu. O meu marido literalmente quase morreu, ficou no respirador, tudo. Ficou muito ruim. Saturação 76, muito ruim. Muito grave. E pegou Covid pós-vacinação. Ele é meio cabeça dura, ele fala que ele não ficou ruim porque ele já pegou a imunidade no primeiro. Eu falei, tá. E eu peguei no depois e aí foi uma gripezinha. Exato, né? Exato, Então, acho que o Covid veio para mostrar, porque é isso, a gente viu a mortalidade pré-vacina e pós-vacina. O que teve de diferença realmente foi isso. Então, os pacientes oncológicos, por que a gente não consegue dar todas as vacinas? Primeiro, porque ele precisa ter imunidade. Segundo, porque algumas vacinas são o vírus enfraquecido. Porque a gente tem imunidade para ir lá, pegar esse vírus enfraquecido, não ser contaminado, isso não vai ser uma doença, a gente faz a defesa contra ele. Um paciente imunossuprimido, que não tem defesa, que não tem imunidade, ele não pode receber esse vírus, mesmo que ele esteja bem enfraquecido, porque ele sim corre o risco de se expor. Mas, por exemplo, vacina da gripe e a vacina do Covid, que agora são as 2 vacinas anuais que a gente tem que fazer, os nossos pacientes também fazem. A gente pede para que eles atualizem anualmente. Por que essas 2 têm que ser anuais? Porque o vírus muda. O vírus da gripe, o desse ano é diferente do ano que vem, que é diferente do próximo ano. A vacina muda, a vacina é atualizada porque ela vai sendo atualizada de acordo com o vírus que está existindo. Então, o nosso sistema imunológico também precisa ser atualizado. E é dessa forma, sendo vacinado. Então, não existe nada pra gente prevenir, exceto do HPV, que tem essa relação. E é muito importante falar do HPV, que é algo que quando eu fui dar na minha filha, que vai fazer 15 anos, que eu fui lá na clínica de vacinação e a pessoa falou pra mim, olha, mãe, tá na hora de dar do HPV. Ela tava com 9 anos, né? Eu falei, ai, mas acho que eu não vou dar agora, porque ela não vai ter relação. Muito novinha ainda, não sei o quê. Não tem nada a ver, mamães. Tem que dar. Eu fiz, porque a pessoa me explicou, falou, olha, Mari, não tem nada a ver, né? Ela tem que estar prevenida, tal. Fiz, depois tem um reforço. Fiz o reforço de novo. E ela ainda não, que eu saiba, né? Em nome de Jesus, não, mas ainda não teve relação, nada. E já tem quase 15 anos. E a gente fica muito focado nisso. Ah, mas muito novinha, não tem relação, não tem nada a ver. Tem que fazer. É algo como se entrasse realmente no calendário vacinal daquela criança. E né? até, na verdade,
é exatamente o oposto. A gente precisa fazer a vacina antes de ter contato. Então, se ela não teve relação sexual, é realmente agora que a gente precisa fazer a vacina. Para ela já ter a imunidade feita, para lá para frente, daqui a anos, quando ela for se expor, ela poder estar protegida, né? Exatamente. Então, se Deus quiser, quem sabe um dia a gente vai ter vacina contra o HIV, vacina contra o câncer, vacina contra muitas doenças. Se Deus quiser, a gente vai chegar nesse momento. Mas, por enquanto, a gente não tem. Então, do HPV é um que a gente precisa realmente pensar. E todas as outras. Assim como eu falei, ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida saudáveis. Então, a criança também realizar atividade física. E ter a carteira de vacinação atualizada, com certeza, confere uma saúde para essa criança. Às vezes até uma vacina não para mas para diminuir os efeitos desse câncer. Se ele vir de forma um pouco mais Sim, igual a dengue, né? Quando exato. você toma a vacina da dengue, você não está imune a não pegar. Mas se você pegar, você pega de uma forma mais leve, né? Exato. E com certeza, se o nosso paciente oncológico ele recebeu todas as vacinas antes, agora, nesse momento em que ele está passando por um tratamento, se ele for exposto a alguma dessas doenças que ele teve a vacinação, ele tem uma proteção garantida. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos. Vamos vacinar todo mundo. Doutora, eu queria que você deixasse um recado para essa mamãe que está passando por uma fase difícil, né? Ou acabou de descobrir um diagnóstico do seu filho, da sua filha. Não se desesperar, né? E saber e confiar que tudo vai dar certo. Queria muito que você, como médica, deixasse esse recado para essa mamãe, para esse papai, para essa rede de apoio que essa criança venha a ter. Claro. Acho que, então, o recado que fica para a família, né, que estiver passando por um quadro, né, oncológico, principalmente se for uma criança e um adolescente. Acho que o primeiro, confiar na equipe. A gente precisa ter um vínculo muito bem feito. É isso que eu falei. A equipe precisa ter o vínculo com a família ter o vínculo com a equipe. Isso vai ser extremamente importante para o sucesso do tratamento. Confiar, tirar todas as dúvidas. A gente só consegue confiar se a gente esclareceu todas as dúvidas que existem. Não existe dúvida besta. A sua dúvida pode ser extremamente importante de ser esclarecida para que você consiga seguir, né, o acompanhamento. Confiar na medicina, claro que a gente está aí. Os estudos estão aí sendo feitos para que a gente aumente a chance de cura do paciente. Então, realmente estar junto com a equipe. Abusar da equipe multiprofissional que vem para dar um suporte pra gente, pra família. E aí, quando eu digo família, é pai, mãe, vó, tia, tio, madrinha, padrinho, todo irmão. Todo mundo precisa ser né, acolhido e precisa ser cuidado. Mas vai passar. É um período, a chance de cura é muito alta, o diagnóstico precisa ser feito, o tratamento precisa ser feito e isso vai passar. Vai dar tudo certo. Exato, né? exato. E E a também- gente tá ali para isso, como equipe tá ali para isso, para passar junto com vocês por esse período. Exatamente. E também deixar suas redes sociais, a rede social da Santa Casa, que é algo que você tá lá super engajado, faz um trabalho maravilhoso lá dentro. Que eu sou fã, gente. Santa Casa, assim, né? Não posso. Não fale, eu falo assim, não fale mal da Santa Casa perto de mim, gente. Pode até vir com sugestões, mas falar mal perto de mim, não. Então, assim, deixasse, né, as redes sociais da Santa Casa, a sua. Porque, assim, vou até aproveitar para falar alguma coisa. A Santa Casa, de Marília em especial, eu acho que ela é a equipe. Eu acho que é elogiar a equipe. Vocês são muito unidos, eu acho muito bonito isso. Todo mundo trabalha muito feliz, muito, sabe assim, muito sorridente, muito unido, muito. É todo mundo muito engajado, sabe? Parece que é uma grande família. É isso Sim. que eu sinto. É. Então, eu acho que por isso que eu defendo tanto e falo e vou continuar defendendo até o final. Então, queria que você deixasse as suas redes sociais, que eu sei que é fechada. Se alguma mamãe gostar, ir lá chamar. E a da Santa Casa também. Isso, acho que só aproveitando, Mari, já que você falou, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Santa Casa. Eu tô desde março de 2020 aqui na Santa Casa de Marília. Eu acho que é uma instituição que é referência na região para SUS, convênios e particulares. A gente não atende só convênios e particulares. Então, oncologia, cardiologia, nefrologia, ortopedia. A Santa Casa é referência SUS também na região. Mais de 70% do atendimento da Santa Casa é SUS. E acho que essa visão que você trouxe é exatamente a visão que eu tenho. A equipe está lá como um todo. A equipe inteira. Pensando no cuidado com o paciente, no melhor para o paciente. Então, da portaria à gestão, todo mundo que está lá realmente está pensando no melhor para o paciente, sempre em relação a isso. Então, eu também tenho muito orgulho de
de trabalhar. Melhorias, claro que a gente sempre vai ter, né? A gente sempre tem algo a melhorar e algo a crescer. Então, a rede social da Santa Casa, né? É Santa Casa de Marília. A gente tem postado bastante coisa lá, inclusive conteúdo de conhecimento, de informação, acho que é importante. Minha rede social é fechada, é Retrinca, mas se alguma mãe estiver passando por alguma dificuldade, me manda uma mensagem lá e aí a gente conversa também, com certeza. A doutora Renata é muito especial, muito querida. Então, com certeza, ela vai te ajudar e vai te amparar e vai te encaminhar para o melhor que for naquele momento, né? Com certeza. E Doutora? agradeço de novo, Mária. Acho que a oportunidade de a gente estar aqui. Setembro, a gente está no Setembro Dourado, mês de conscientização, diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Então, esse Outubro espaço. tem Outubro Rosa. Exato. Né, A gente está aí no momento realmente de falar. Acabamos de sair da campanha do Mac Dia Feliz, mas acho que é sempre um momento de falar. Conhecimento nunca é demais. Em nenhum momento a intenção é desesperar, muito pelo contrário. Acho que é isso. A principal mensagem que eu quero deixar é: tenha um médico para chamar de seu, né? Um pediatra ou médico da família na unidade básica, mas que faça esse acompanhamento com a criança, com o adolescente e é assim que os diagnósticos vão ser feitos, todos eles, com certeza. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, né? Pelas suas informações, pela participação, pelo carinho de estar aqui com a gente. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, também muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica lá no nosso botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo no canal. E esse tipo de vídeo, de qualidade, informação boa, tirar dúvidas para vocês. E se você também tem um conteúdo, algum tema que a gente não abordou no nosso podcast, nossos episódios, pode mandar nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer receber a sua mensagem e abordar esse assunto nos próximos episódios. Até o próximo encontro Mãe em Fases.